Olá, eu sou o Renan De Carli, faço parte do grupo 8 da pós-graduação em Arquitetura e Desenvolvimento Java, da FIAP. No meu grupo também estão o Samuel Isidório e o Renato Drummond. E hoje vamos apresentar aqui então o nosso projeto para a entrega da fase 5 da pós-graduação. Essa fase foi um hackathon e o desafio proposto ali pela FIAP foi uma inovação ali para o nosso Sistema Único de Saúde, né? O nosso SUS. A solução que nós pensamos ali, então, esse aqui é o mapa mental da nossa solução, seria uma carteira de vacinação online. E qual foi o problema que nós pensamos para chegar nessa solução? Hoje, a carteira de vacinação ela fica sob responsabilidade do paciente. Então, tem pouca informação disponível ali, fora o que está ali na carteira física, e essa pouca informação fica geralmente nas UBSs. Então, até o próprio SUS tem pouco controle sobre as vacinas, né? Então, assim, caso hoje um paciente queira ter alguma informação sobre as vacinas que ele tomou e ele não, por algum motivo, ele não tem acesso à sua carteira de vacinação, ele vai sofrer um pouco, né? Então, isso impacta tanto o paciente quanto o próprio SUS ali, né? Ter um controle adequado, né? Do lado do SUS, né? O controle da população mesmo, né? Tanto individual quanto populacional. E do lado do paciente tem o risco dele perder ali, né? A sua carteira de vacinação física e bom, outros problemas que ele pode enfrentar, né? Como rasura, como molhar a carteira. Então ele tem esses problemas que nós pensamos. E a nossa ideia, então, foi desenvolver uma carteira de vacinação online, né? Onde poderão ser salvas as informações de vacina dos pacientes. E essas informações serão disponíveis tanto para o paciente quanto para o SUS, dando aí um pouco mais de controle, né, para o SUS. Então a nossa solução que nós pensamos foi uma carteira de vacinação, seria um sistema, né, que permite ali digitalizar as vacinas tomadas pelo paciente, e essas informações serão disponibilizadas tanto para o paciente quanto para o SUS. Esse aqui é o mapa mental, como eu tinha dito, da nossa solução. E então algumas funcionalidades que nós pensamos para essa solução são criar um registro de pacientes, criar um registro de vacinas para ter um controle sobre o total de vacinas ali e criar a carteira de vacinação propriamente dita. Ter os CRUDs básicos ali para o paciente, ter os CRUDs básicos para a vacina e a lógica mesmo fica na parte da carteira de vacinação, né? Onde a gente consegue fazer toda a lógica necessária ali. Tem algumas melhorias que nós já pensamos para as próximas fases, mas a gente pode falar sobre isso depois. E as tecnologias que nós usamos aqui foi o Java Spring, o Mongo, MapScript, o Render para subir e o Docker para fazer os containers. Tem uma aplicação de documentação que foi desenvolvida aqui, que é essa daqui. Ela também vai estar disponível ali. Vou deixar disponível no vídeo. Essa aplicação de documentação ela reúne todos os fluxos que nós temos ali de todos os endpoints, todos os serviços. Então, por exemplo, no serviço de paciente tem atualizar dados do paciente, buscar paciente por CPF, criar um novo paciente, listar todos os pacientes e remover um paciente. E se nós entrar aqui, por exemplo, em criar um paciente, tem o fluxo principal dele. Então mostra dentro do projeto como que vai ficar todo o fluxo, né? Partindo desde da requisição, que vão ser via API, né? Esses serviços, até ele acessar o Mongo dele, né? Cada serviço tem seu Mongo, cada serviço está no seu próprio Docker. Então todos os fluxos têm aqui as requisições, as responses, os cenários de sucesso, os cenários de erro. E dentro do nosso fluxo é isso. Quais são os impactos que a gente imagina que essa solução pode ter, né? Pro lado dos profissionais ali, tanto os médicos quanto o SUS, a gente imagina que vai melhorar ali a agilidade, né? E a consulta quando o cliente for se vacinar, quando ele for buscar as informações sobre suas vacinas e centraliza todas as informações ali, né? Fica um pouco mais ágil, né, para o SUS. E para o paciente melhora também o controle que ele tem ali sobre suas vacinas e o dinamismo ali, né, para validar quais vacinas ele já tomou, quais vacinas estão pendentes, quais estão próximas ali, né, para ele se vacinar. E a gente imagina, por exemplo,
um cenário onde um paciente, por algum motivo adverso, ele perde o acesso à sua carteira de vacinação, talvez ele perca ela, talvez ele molhe ela. E, bom, sem essa solução, né, no cenário que é hoje, ele vai ter algumas dificuldades ali, né, para poder buscar novamente essas informações, para saber quais as vacinas ele já tomou, quais as vacinas estão pendentes ali. Talvez ele consiga algumas informações na UBS, mas no SUS mesmo tem pouca informação em relação a isso. Então, com a nossa solução ali, ele conseguiria, num cenário onde ele perde a sua carteira, ele conseguiria direcionar até uma UBS e ter acesso ali a quais as próximas vacinas que ele tem a tomar, né? Qual que é o histórico de vacinação dele. Então, basicamente é essa a solução que nós pensamos. E falar um pouco aqui agora sobre as funcionalidades que nós pensamos, né? Então, essas são as que nós já temos implementadas. E nós pensamos em algumas melhorias que já estão em desenvolvimento, né? Não vão estar nessa entrega primeira, né? Nesse MVP inicial, mas nós já estamos desenvolvendo então a parte de notificação, que nós pensamos que poderia ser ali uma notificação, por exemplo, notificar quando uma vacina está próxima, notificar uma vacina aplicada, notificar vacinação em massa, como seria o caso de vacinação de gripe, por exemplo, por idade, né? E notificações importantes ali, né, pertinentes à vacinação. Isso aqui é só um mapa mental, isso aqui não é o fluxo que foi desenvolvido, né, que é desenvolvido, isso aqui é só o pontapé inicial, então pode ter novas melhorias aqui, pode ter novas notificações, pode remover algumas notificações que estão aqui. Nós já pensamos também para uma próxima fase, uma digitalização da carteira de vacinação, né, da carteira física. Então, aquela carteira física que nós temos, a gente conseguiria digitalizar essa carteira ali e um pouco mais facilitado, né, fazer o cadastro de quais as vacinas que nós já temos. Isso seria ali no passo de criação da carteira de vacinação do paciente. Então, essa é a nossa solução aqui que nós pensamos em relação ao desafio proposto pela FIAP. Esse aqui é o pitch, né? E então no próximo vídeo então vamos mostrar ali dentro da aplicação, né, o funcionamento dela. É isso. Muito obrigado.